Começando mais um Uva Bolados e dessa vez com novidade, porque estamos estreando a nossa parceria com a Sintonia Esportiva, então palmas aqui. Então você aí que está assistindo pode estar assistindo pela Rádio Uva, como também pode estar assistindo pela Sintonia, então já segue os dois perfis aí na descrição, vai estar com certeza aí. E é isso, galera, vamos começar a falar de futebol, que é o que importa. E assim, com uma semana aconteceu bastante coisa. Milhares de coisas. Semana recheada. Teve Sul-Americana no final, porque o último programa foi na quarta, então teve Vasco, a gente teve Campeonato Brasileiro, teve a Libertadores e Sul-Americana de ontem e anteontem, e hoje teremos Flusão também. Então assim, conteúdo não vai faltar pro programa de hoje. Exato. E aqui, a gente tem que começar por onde terminamos, né, da última vez, que era necessário? o pré-jogo do Vasco. E eu falei pra você, o Vasco se safou por ser o único time que não jogou e você não ia poder reclamar do time. E no final de tudo... Não reclamei, né? Mas porque... Quer dizer, um carrossel de emoções no Vasco. É um empate, é aquele empate que se fosse um 3x3, normal... 1x0 os caras, 1x1, 2x1 os caras, e aí vai assim 3x3, lindo. Seria melhor Mas se tivesse dessa maneira. 3x1, né? O problema é que foi, porra, O problema 3x1. é que o Vasco abriu E 3x1. tomou 2 nos últimos 10 minutos de jogo. Cara, Sei, foi justamente a melhor partida do Coutinho no Vasco. Cara. Olha aí. Ele Chegou, voltou. ele voltou. Ele tá Uns voltando. 18 meses, né? por aí. Ele tá querendo muito, tá querendo muito. Cara, a verdade Cara. é que a galera tá divulgando aí do baile da barreira. Cara, Todo mundo fica calma, sabendo, aos ele poucos. vai Aos voltar. poucos. E ele voltou querendo demais. Então, tipo Pois assim, é. tem que esperar o time querer demais também, porque não adianta só o Coutinho querer Uma demais. andorinha né? só não faz O verão. problema aí Na verdade não tá lá. Que frase, Baita moleque. analogia. O problema tá ali no banco de reserva. Mas aí, né, beleza. cara? Falando de 3 gols que o Vasco tomou, mas empatou 3x3. Agora vamos falar de 3 gols, / 5 gols que o Vasco tomou no fim de semana no Campeonato Brasileiro. Eu acho importantíssimo tocar nessa pauta. É, Vasco tá... Vai, Edilson. Cara, Decisão do Desabafa, Carille do Edilson. time reserva pra você foi bem tomada? Se ele tivesse no elenco, né, se fosse os Galácticos lá do Real Madrid, realmente Sim. faria sentido. Sim. Mas não tem como você ter, num lado, o Nuno Moreira, que vem fazendo uma boa temporada, e botar no titulado contra o Corinthians o máfia, o gangster, né? O Lloyd. Não tem Gangster. como. Não tem como. Gangster Lloyd. Cara, segunda rodada de Brasileirão, não tem como poupar. Você vai botar os reservas, né? O alternativo que, né? Já tá aí Outro o time nome. fraquíssimo, que é o Corinthians Não, na Neoquímica Arena. né? O Corinthians titular na Neoquímica Arena, que o Vasco tem tabu. O Vasco nunca ganhou desde a inauguração Nunca. da Neoquímica Arena. Caraca. É isso aí, 3x0, você bota um Vasco basicamente sem entrosamento nenhum, desorganizado, bagunçado. E o senhor Yuri Alberto e o Memphis acabaram com o jogo, né? Não Eu acho tem importante graça também nenhuma. pontuar que além dos 3x0, 2 gols anulados aí do perfeito. Corinthians. que- Mas ele fez isso aí, é que, pô, baita assim... Trocar Caguei ideia. aqui, né? Caguei aqui, né? Não assisti o jogo, Trocar uma entendeu? ideia de bar aqui, Mas galera, vai. ele poupou esses jogadores visando a Sul-Americana? Ou, tipo assim, deu vontade? Ele alegou que os jogadores estavam cansados e preferiu. Ah, É porque o meu lugar foi entendi. a altitude, né? O melhor foi acho que foi por conta de altitude. ter jogado na altitude. Joguei em Petrópolis, pô. Joguei aqui, eu subi a serra aqui. Mas sabe? aí então, beleza, 3x0, agora teve o outro jogo, que foi o jogo da Sul-Americana, que aí... Também não convenceu, né? Ganhou, né? Mas. Ou seja, só crítica no dia a dia. Isso, do Vasco, né? né? Edilson Fora Carlinhos, tava, pô. o Edilson tava feliz semana passada. Ah, Hoje ele pô, tá ele tá- devastado. Um clima terrível. Vasco Nesse caindo meio tempo, feliz. o Vasco jogou 3 É. vezes. Um empate em 3x3, Não tem uma como, derrota cara. devastadora por 3 a 3x0 e uma vitória por 1x0 que rendeu as seguintes imagens. O Léo Jardim dando entrevista falando, eu nunca vi um time ganhar e ser vaiado. Mano, E o Carille Carille correndo, saiu Correndo. correndo. Cara, não tem como. Vascaíno feliz é lenda urbana. Sabe Cuca? Você sabe Cuca? Você sabe todas essas lendas urbanas? Então é um Vascaíno feliz. Porra, não tem como. No cara. resumo de tudo, perdeu, deu ruim. Empatou, deu ruim. Ganhou, deu ruim. Aí complica, pô. A verdade é Fecha as portas. Aí fecha, acabou. O torcedor do Vasco não sabe mais o que quer. Agora, Como, cara? Ah, que loucura. na roleta aqui, a gente tem que passar pelo nosso grandíssimo fogão também. A gente não tem nenhum representante oficial do Botafogo Glorioso. aqui. Glorioso. Mas assim, tem que ser dito que o resultado do Botafogo no Campeonato Brasileiro, me falha a memória aqui, foi contra o Juventude, 2x0 né? contra o Juventude. Perfeito gol do Igor Igor Jesus, que Jesus. voltou a fazer gol aí depois Tava do que? 3 meses sem meses. marcar. Tá, importantíssimo. E o outro gol também
Foi o Matheus Ponte, se eu não me engano, o lateral. Foi. Então é isso. Foi um jogo. Eu vi parte daquele jogo. O Botafogo, lógico, contra o Juventude dentro de casa, favoritíssimo. E o que realmente pegou mesmo, acho que foi essa saída da seca. E vencer logo depois do empate também contra o Palmeiras é importante. Mas o que também tem que ser dito que o Botafogo na Libertadores venceu o jogo, se eu não me engano, contra o Carabobo, né? Cara? Foi. E chorou pra ganhar também, né? Foi Os uma... dois gols. Lembrando que eles perderam o primeiro jogo na Sim, Libertadores, aí vieram pro segundo jogo na Libertadores na segunda rodada com aquela fome de vitória e ganharam, né? Chorado, mas ganharam. Então, tipo assim, porque eu vi uma galera realmente, tipo, criticando o desempenho do time, mas no final de tudo acabou sendo 2x0, 2 gols assim. O 2x0, aquele 2x0 mentiroso. Na finaleira. O primeiro gol saiu aos 88 e outro no acréscimo. Eu ia até comentar sobre isso, porque, tipo assim, no final de tudo, nenhum carioca saiu muito contente da rodada dos continentais até o momento. Porque o Vasco ganhou, mas não saiu satisfeito. O Botafogo ganhou e não saiu satisfeito. E o Flamengo, né, que eu vou entrar na pauta agora, sair satisfeito com o que aconteceu realmente é impossível. Mas assim, do Campeonato Brasileiro, até comentando, passando aqui pelo Flamengo, um jogo contra o Vitória, aquele jogo chato no Barradão, que é difícil jogar contra os caras lá, lógico, o time do Vitória é um time inferior ao do Flamengo, o Flamengo conseguiu fazer um resultado honesto ali, tomou um golzinho ali pro Wellington Rato, um gol achado, porque desviou a bola no Gerson, acabou conseguindo um gol com o grandíssimo Bruno Henrique, né, gigantesco Bruno Henrique. Gol de biquinho da Arrascaeta, queria lembrar disso aí. Tem que pontuar isso. Ah lá, Ronaldo Fenômeno do Romário. Essa fazia muito no futsal na escola. E falava que, tá dando de bico. Amigão, recurso. Eu tenho recurso. Não, e falando de lenda urbana, a gente tem o Tito contando as histórias dele. Então, aí vamos aqui, ó. O gol da Arrascaeta de bico, perfeito. O ponto da rodada, o ponto do Flamengo ali, foi basicamente isso. O gol ali decisivo do Bruno Henrique. Perfeito. Vitória, 3 pontos, depois de ter empatado jogando dentro de casa contra o Inter. Sim. Resultado importante. Mas o que a gente tem que falar mesmo é da rodada de ontem, da Libertadores, que assim, devastação total, né? O estreante, né? Estreante da Libertadores, Central Córdoba. Córdoba fez um maracanaço ontem. Perfeito. Acabei de falar, clima de velório, assim, assombrou. Porque, cara, é o famoso jogo que tu vai pro Maracanã, o torcedor ele vai falando assim, hoje é 3. Hoje é de quanto? Amigão, hoje é de quanto? Aí já tá a gente tava estourando gelada aí desde as 5 da tarde, expediente já tinha acabado, Flamengo aqui, Flamengo lá, Maracanã não tava lotado, alta, inclusive reclamações aí da alta dos ingressos. Mas assim, 55 mil pessoas no estádio, tá bom. É uma galera, né? Numa noite de quarta-feira tá excelente. Aí acontece o que acontece, né? 20 minutos de jogo ali, 30 minutos, o Léo Pereira perde o tempo da bola, que acaba gerando um pênalti pro adversário. E logo depois, um gol de cabeça inexplicável que o Flamengo tomou com um cara de... Nem sei a altura da parte também. Não vou foi o Léo Pereira que tava marcando ele também? Cara, se não foi o Léo Pereira, foi o outro Léo, que foi o Léo Ortiz, que também fez uma partida ruim. Então os dois muito criticados. Lembrando não, né? Bom salientar que estava na minha casa assistindo o jogo, recebo uma notificação. Pum, pai. A mensagem vem a seguinte: hoje esse jogo aí é 0x0. 10 segundos depois, pênalti pros caras. Aí eu falei, valeu, paizão. Obrigado. Complicadíssimo. Primeiro gol do Córdoba em Libertadores. Detalhe que eles jogaram dentro de casa contra a LDU e empataram em 0x0. Ou seja, primeiro gol foi no Maracanã, a primeira vitória no Maracanã contra em cima o gigantesco Flamengo, que é um tricampeão. As cartas pro Flamengo, basicamente. Não, e assim, né, foi o que eu disse aqui, inclusive quando a gente chegou ali na resenha mais cedo, eu falei, aparentemente o jogo mais importante da história do Central Córdoba. Os caras fizeram 2x0, eles fizeram a maior cera que eu vi em toda a minha vida dentro de um jogo. Aí a pergunta fica, estão errados? Fechou a casinha. Estão corretíssimos. A questão é a seguinte, moleque, é inacreditável o que aconteceu ontem no Maracanã. Eu nunca vi um bagulho tão bizarro. Foi tipo assim, uns 8 jogadores diferentes caíram. Ai, é a segunda rodada de fase de grupos, irmão. 3 pontos são 3 pontos. Não, pros caras tá valendo a vida. Inclusive, saíram de lá, tipo assim, semelhantemente, sei lá, os vídeos que a gente tem do Botafogo, do Flamengo, saindo do vestiário campeão da Libertadores com caixa de som, todo mundo dançando. Os caras saíram assim do Maracanã. Exatamente. Então, tipo assim, foi o jogo da vida dos caras. Ficou claro isso. E pro Flamengo pareceu... o Flamengo dentro do Maracanã. Exatamente. Então, tipo não assim, é qualquer vitória, é uma baita vitória. Não, A primeira vitória eu do em nenhum time. momento tô discordando, mas assim, dá pra ver
o peso, né, que foi pra cada time. Exatamente. E assim, a gente tá falando da segunda derrota do Felipe Luiz. Mas o Flamengo também não pode subestimar essa Não, derrota, logicamente porque não. é uma derrota em Até porque Libertadores que pode fazer o falta. Flamengo hoje é um time considerado muito tradicional na Libertadores porque é um tricampeão. Mas em fase de grupos, o Flamengo continua tendo a fama de sempre passar sufoco. Sempre. A única fase de grupos que o Flamengo passou tranquilo foi de 2022. Só que tirando isso, é sempre sufoco. 2019, que foi a campanha que o time foi campeão, passou na última rodada contra o Peñarol no Uruguai, fazendo só 10 pontos. Olha aí. No ano passado, também não passou em primeiro lugar, tendo Bolívar, Milionários e... esqueci o nome do outro time. Palestino no grupo. Não passou em primeiro lugar, foi o Bolívar que passou. Então assim, o Flamengo já tem essa fama de não jogar bem a fase de grupos, entendeu? Então, assim, não dá pra dar mole, principalmente jogando contra um time estreante dentro de casa. E agora tem que jogar fora de casa, tem altitude agora contra a LDU. É isso. Assim, é aquilo, devastação total, realmente, jogo tenebroso contra o Córdoba ontem. E a gente pode também abordar outros pontos da rodada aqui que aconteceu, que inclusive eu queria saber a opinião de vocês. Você disse que não viu, mas provavelmente você deve se recordar mais ou menos. O que aconteceu nesse fim de semana agora, naquele jogo, fatídico jogo ali de Palmeiras e Sport, que gerou bastante notícia. Foi aquele penaltizinho no Rafael Veiga no finalzinho. Que... doideira. Inacreditável aquilo ali. E, cara, até tem que ser comentado, né? Porque a gente fala da arbitragem, a gente comenta tudo isso, as equipes reclamam sobre, mas no final de tudo, todo mundo votou no homem, né? No presidente, que tá lá pra mandar em tudo. E agora, como é que a gente acha que vai resolver alguma coisa se o problema continua sendo o problema e ainda foi eleito? Cara, o problema tá lá dentro, assim. Enquanto não resolveu o que tem ali, o Brasil não vai pra frente, assim, em questão futebolisticamente falando. Enfim, até quando na época, né, que ele deu lá o discurso de reeleição, falou que tentaram dar um golpe, não sei o quê, e logo depois surgiu uma notícia de que todos os presidentes das federações que apoiaram ele ganharam um aumento de, tipo, 300%. Eles ganhavam 50 mil e passaram pra 200, 300 mil. Era uma parada dessa. Acho que era tipo isso, 50 mil pra 300 mil, uma parada dessa. Loucura. Então, assim, fica muito claro o porquê dessa unanimidade, fica muito claro o porquê do Ronaldo Fenômeno ter tentado falar com as outras federações. Porque tá todo mundo acomodado ali, ninguém vai querer mexer. É aquilo, eles estão acomodados na questão financeira, mas aí, esportivamente falando, vai continuar acontecendo esse problema. O futebol é que perde. Porque a gente tá falando da CBF, que a gente tem o Campeonato Brasileiro. Correto. O Campeonato Brasileiro, que é um dos principais campeonatos nacionais do mundo. Principalmente questão de exportação de jogador, deve ser o principal. E a gente tá tratando de um campeonato onde a gente não tem uma arbitragem profissionalizada. Não tem. Os caras não são efetivadamente... eles não têm um treino semanal para isso, eles não têm uma preparação com frequência para os jogos. Então, a verdade é essa, né? São profissionais despreparados que vão acumular erros. Enquanto não houver um plano de vamos montar uma arbitragem mais justa, uma arbitragem mais profissional, uma arbitragem melhor. Uniforme, cara, sim. Porque como cada árbitro apita de um jeito, porque tipo assim, a gente tem o Rafael Claus. Rafael Claus é conhecido por deixar o jogo rolar muito e não marcar tantas faltas. Aí tem um outro que é conhecido por marcar muitas faltas. O critério nunca é o mesmo. Exato, então a gente tem, cada jogo é uma estratégia diferente de arbitragem e não tem um estilo uniforme. Se a CBF virasse e falasse, olha só, esse tipo de falta é pra ser marcado sempre. Isso aqui é pra ser marcado sempre. Isso aqui sempre tem que ser cartão amarelo. E os árbitros aprenderem, todos apitarem de uma mesma forma, acabou. Porque num lance um lance é pra amarelo e no outro não é. E, tipo assim, isso se estende a outras federações. Ontem, por exemplo, a Conmebol, o goleiro do Córdoba fez uma cera absurda e saiu do jogo sem cartão amarelo. Então, tipo assim, no Campeonato Brasileiro, esse cara poderia ter sido até expulso ou também não ter tomado amarelo. A gente consegue enxergar os dois lados. Exatamente. Entendeu? Cara, sabe o que parece... desculpa até te cortar, Zão. Mas, cara, principalmente no Brasileirão, vamos supor que vai ter um Fla-Flu, né? Eles vão chamar um árbitro experiente. Parece que, por exemplo, vamos colocar o Daronco. O Daronco vai apitar esse Fla-Flu. Parece que o Daronco tá ali na casa dele, tomando a breja, fazendo um churrasquinho. Recebe a ligação, você vai apitar Fla-Flu. Tá bom, ele vai lá, sem preparação nenhuma, então... Mas eu acho que é praticamente isso, cara. Porque eles não são, não dá pra dizer freelancer, mas eles são escalados pros jogos
são avisados disso e eles ganham por jogo. Eles não têm um salário fixo no mês. Aí eles têm o auxílio deles lá, o auxílio, se eu não me engano, eu já vi uma entrevista do Daronco falando, eu não lembro se é tipo auxílio passagem, alimentação, aí tem o uniforme deles também, que eles mesmos têm que cuidar do uniforme, não é tipo assim, não é, eles são escalados, chega lá, tá o uniforme deles, tá a passagem deles, não, eles têm que se virar. Eles têm que se virar de certa forma. Então assim, além de tudo, é uma profissão que não é também luxuosa, dá pra se dizer assim. Lógico, o salário dos caras é bom, se eu não me engano, o CBF aí ganha por volta de 5 mil por jogo se vai apitar um jogo de Série A. Então, tipo assim, lógico, não tô passando informação. Isso aqui foi uma informação que eu vi há muito tempo atrás, não sei se mudou, não sei como tá. Mas assim, um árbitro que apita 4, 5 jogos no mês é um salário maneiro. Só que não é uma coisa padronizada. E isso prejudica muito o futebol brasileiro, porque a gente acha que um time tá sendo roubado, mas no final de tudo, lógico, acontece mais com os times pequenos, não vou ser injusto. Mas a gente vê acontecendo com o Vasco, a gente vê acontecendo com o Flamengo, a gente vê acontecendo com o Fluminense, vê acontecendo com o próprio Palmeiras, que é o mais criticado de todos, acontece realmente menos. O Palmeiras mas, assim, de uma leva de benefício. Quanto o próprio Bruno Arleu, puxaram aí uma informação que o Bruno Arleu, nos últimos 5 jogos com o Palmeiras, apitou... Não, nos últimos 4 jogos com o Palmeiras, apitou 5 pênaltis. Todos os 5 foram justos? Não sei. Esse último, com certeza não. Mas, assim, são estatísticas muito duvidosas, realmente, né? Principalmente agora a gente tendo o VAR ao nosso lado, fica pior ainda para imaginar esse tipo de coisa. E agora a gente tem o Zezão, né? Que eu esqueci, a gente passou pra arbitragem, mas eu esqueci de falar do Zezão hoje. Perfeito. Zezão, você tem o seu jogo hoje. Eu só queria pontuar aqui, voltando à questão da arbitragem que eu não falei. Rolou até uma informação de que a CBF ia realizar um período de treinamentos ali com os árbitros para tentar melhorar, né, essa parada. E é um comitê de arbitragem que vai comandar, né, esse período, que faz parte desse projeto de profissionalização da arbitragem que eles estão planejando. E assim, se eles construíssem, sei lá, montassem um projeto de uma escola mesmo, de árbitros, para acabar com essa parada do critério, porque é o principal problema. Todo mundo reclama que o critério nunca é o mesmo. Então, se todo mundo treinasse junto, em um mesmo lugar, aprendesse o mesmo critério, isso não seria um problema. É o que estavam falando, de ter uma reunião, por exemplo, toda semana na sede da CBF no Rio de Janeiro, todos os árbitros treinarem, assistirem, nem que seja uma videoaula, uma palestra sobre como fazer aquilo ali. Pra mim seria aí isso. Já acabaria os problemas. Não acabaria, mas assim, com certeza ia reduzir pelo menos a questão do critério. Exatamente. Porque o que a gente quer é que num lance um lance seja apitado num jogo e no outro aquele lance também seja apitado. Porque não dá pra um lance ser pênalti em um, no outro exatamente igual não ser pênalti. Em um ser expulso e o outro não. Exatamente. Esse é o grande problema. Mas agora vamos parar de falar de arbitragem, que é um assunto infelizmente muito chato, mas necessário. Falar do meu Corsalnense, né? Exato. Meu Flusão, que joga hoje contra o San José, Copa Sul-Americana, segunda rodada. E Brasileirão caiu o Mano, né? A gente chegou a falar semana passada. Cara, na outra a gente já tinha falado que o Mano caiu, mas não tinha o Renato. Não tinha ele. Ele chegou. Ame, né? Ame o quê? Ame o Rio. Perfeito. E chegou chegando. Perfeito. Com vitória, estreou com vitória contra o RB Bragantino. Chorado. Gol de quem? Gol do Martinelli. Nunca criticado. No último minuto, nunca critiquei o Martinelli. Tomaram gol do Pita. Se tiver outro episódio eu falando mal do Martinelli, é tudo mentira. Entendeu? É montagem. Foi a Tati que colocou. Então, Fluminense ganhou 3 pontinhos, brasileiro, não tinha ganhado a primeira rodada. Tranquilidade. E ganhou ali, o Renato ganhou uma confiança, né? Consegue trabalhar com mais tranquilidade. E hoje a gente vai botar essa confiança em prática, então. Goleadinha, apesar que ele vai poupar o time, né? Então 3-0 São José, tá? Só dizendo. Aí acabou. Informação do futuro que chegou até mim. Aí acabou. Eu não sei que horas esse episódio vai ao ar, mas assim, provavelmente ainda no dia de hoje, antes do jogo. Perfeito. Pelo menos a gente tá falando aqui, alguém já vai estar assistindo antes do jogo, mas quem estiver assistindo depois, você pode dar um Google aí, ou se você já sabe o resultado, você vai ver a carinha do Zezão aqui sobre ele estar Estarei certo ou bem não. feliz, tá? Porque o Fluminense vai meter 3 hoje. Vai fazer a cara de triste caso o Fluminense perca. Não vou fazer cara de triste. Tem gol dele? Tem gol dele? Se ele jogar, tem que ter, né? 0-1. Exatamente. Faz mas hoje é Eve. Everaldo? Ele mesmo. Perfeito. Tu vai fazer assim então? Gol do Everaldo? Não sei o que ele faz, enfim. Perdão. Mas o Savarino, você sabe o que o Savarino faz, né?
Savarino. Perfeitamente. Isso é um abraço pro nosso mano Pecanha. Tamo junto, Pecanha. Ele inclusive mandou a foto dele fazendo o Savarino. Excelente Savarino. E é isso, né? Acho que deu pra passar Resumão aí. por todos os temas, né? É o nosso grande resumão do Vabolados, o melhor do futebol brasileiro, pode-se dizer assim. Pô, acho que não tem melhor. Assim, pelo menos em território carioca, né? Porque também a gente dá uma leve passada reta nos outros times dos outros, porque a gente é o quê? A gente é... Como é que fala? Daqui, né, amigão? Não vou falar de fora. A gente é uma mídia bairrista. A gente só fala do Rio de Janeiro. A gente comentou do Palmeiras só pra falar da arbitragem. Beleza. Então aqui é Copa Sul-Americana, Libertadores e Nada Campeonato contra Brasileiro. o Palmeiras, mas tá aí, né? Arbitragem. Então a questão é que é mais fácil a gente falar do Bangu e de Volta Redonda do que a gente falar da galera lá de fora. Exatamente isso. E é isso, a gente podemos encerrar dessa forma aqui, né? Tá Maravilhoso. perfeito. Né? E Copa do Brasil também, né? Caraca, Verdade, saiu isso ele o trouxe. É verdade. O Fluminense Assim, vai pegar o Aparecidense. O Flamengo vai pegar o Botafogo da Paraíba. Clássico. Clássico. Clássico na Paraíba. É o Botafogo olho vermelho. É o Botafogo Com vermelho. ódio, Botafogo com ódio. Eu acho que vai pegar o Operário, né? Já um conhecido aí. Você vê que ele já fala meio com dúvida. Tá triste já, Já é bem fácil que vai pegar o O Operário. Botafogo, alguém sabe que é o O Botafogo? Botafogo vai pegar o Capital DF, se eu não me engano. Capital do Distrito. Ou seja, podemos cravar aqui, né? Os 4 passam. Pô, Eu não cravo Espera- nada. Eu não cravo nada. Eu vou cravar uma coisa aqui. Eu não Um cravo carioca nada. cai. Eu não sei quem, Eu mas não um cravo vai cair. nada. Eu tenho quase certeza que pelo menos um cai. Se vai ser o Flamengo pro... mas entre as opções disponíveis, acho que o que pegou o time mais difícil foi o Vasco, né? Porque Operário. o Operário é um time muito Operário já é tradicional. mais Mas de eu acho que Série de B, todos mesmo, e o que confronto costuma dar trabalho. mais pegado vai ser Palmeiras e Ceará. Porra, Confronto jogo. sério. É, um baita confronto. Confronto Não. sério. E apareceu Ceará o tá Abel, jogando o bola. Abel reclamando de quem mexe a bolinha lá, que de novo pegaram um sorteio difícil Palmeiras. Ah, coitado. Ah, gente, Poxa, Abel, que vítima, barra que você gente. tá passando, né, Poxa, Abel? Um beijo Abel pra você, reclamando, Abel. Um beijo pra você. pô, Pô, é gente. muito complicado. E é com isso que a gente vai encerrar mesmo, brincadeira. esse beijo aí pra Abel Ferreira aí, reclamando da mulher que De mexe tudo. a bolinha lá pra Vai sortear. Portugal é como? Não tem bolinha? Mas sobre o Não. pênalti não fala, né, Abel? Sobre o pênalti você não Renovar fala, o né? pacto ele não quer, né? Ah, pô, absurdo. Então é isso, né? Todos satisfeitos perfeito. com o programa de hoje. É então. isso, vamos Cara, lá. hoje eu acho que a gente nem se apresentou, né? Só Vocês já estão cansados Ah, de não, conhecer, já gente. tá acostumado Fala, com a internet, galera. Mas a galera da internet. sintonia não sabe. Verdade. Não Sabe, aqui, ó, pesquisa aí. Igão. Zezão. Tito. Edilson. E é isso, galera. Esse foi o Vambolado de hoje. Então, quem puder curtir, Tamo seguir a junto. rádio, Lá, seguir a tamo Rádio junto. Uva, seguir a sintonia. Isso aí. E é isso, galera. Estamos só começando essa parceria aí que vai durar por muito tempo É e isso. de muito Vambora. sucesso. Tamo Um junto. abraço. Aloha. Tamo junto. Alô. Essa lua não dá, cara. Você tem que parar com esse alô. Vou emplacar isso. Pra cara.